Poderosa que tem na face da terra. Vence qualquer tipo de demônio. Vence até touro bravo. Vence até a abelha. Vence até o homem bravo. Louvado seja o nome do Senhor. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é Grande Deus, aqui nós estamos reunidos mais uma vez nessa manhã, Pai. Primeiramente agradecemos ao Senhor por estar vivos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor há de fazer pelo seu povo, Pai. Pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas falhas e de nossas fraquezas, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, o Teu poder, a Tua unção nesta manhã para trazer o alimento fresco para o Teu povo, Pai. Pois está escrito em Tua palavra que aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, Pai. Aqui está a Tua palavra revelada através do profeta, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos tirou desta confusão religiosa. Obrigado porque o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe, Senhor, a um lugar aonde mana leite e mel. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado por Canaã. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos posicionado. Obrigado porque a Tua palavra tem sido pregada aqui neste púlpito com unção. O alimento tem sido dado para a Tua noiva, Senhor. E creio que o Teu povo está crescendo na estatura de um varão perfeito. E que nesta manhã possamos crescer, ó Pai, subir mais um degrau. Pois nós sabemos que a revelação ela é progressiva, Pai. Nós vamos recebendo ela pouco a pouco, meu Deus. E que nesta manhã possamos receber um pouco mais de Ti, ó Deus. Tu que és um manancial de vida. Tu que és a fonte da sabedoria. É o Senhor que nos dá força para caminhar. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, que o Senhor me ajude, para que eu possa canalizar as Tuas bênçãos para o Teu povo, e que o Teu povo nesta manhã também seja abençoado, que o inimigo seja envergonhado, e que possamos sair daqui nesta manhã alimentados, renovados, posicionados, Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Olha também para aqueles que estão enfermos, olha para a vida da minha esposa que está enferma, para a vida da minha filha, para a vida, Senhor, da esposa do pastor Jorge, que está enferma, para o irmão Abimael, que ainda está internado, meu Deus, para a irmã Glória, para a esposa do irmão Wilson, meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas que foram acometidas por enfermidade. Eu aproveito e peço que o Senhor guarde o seu povo das enfermidades provenientes deste tempo, Pai. Nós não sabemos o que há de vir aí na frente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos a Tua proteção sobre as nossas crianças, sobre nossos jovens, sobre as pessoas idosas, sobre cada família aqui representada nesta manhã, meu Deus. Pedimos a Tua proteção, pois a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e que nenhuma das enfermidades dos egípcios chegará até nós, se nós guardarmos os Teus mandamentos.
Também o profeta disse que se nós tomarmos a Santa Ceia com sinceridade, com amor em nosso coração, crendo no sacrifício, Pai, na Santa Ceia há cura divina. Então que teu povo possa ser curado também nesta noite, Pai, ao tomar da Santa Ceia. Ajuda-nos, Senhor. Nós cremos em tua palavra, nós cremos em teu poder. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Atos capítulo 19, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada irmão. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, esses discípulos eram os discípulos de João Batista, que já tinham sido batizados para o arrependimento, mas que agora vão ser batizados em nome do Senhor Jesus e vão receber o Espírito Santo. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo? Qual é a tradução correta, pastor? Depois que creste, talvez na sua Bíblia está quando creste, né? Porque ele diz que quando você crê, você recebe logo o Espírito Santo. E o profeta diz que não. É uma caminhada da justificação, santificação, até o batismo com o Espírito Santo. Disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo depois que creste? É assim, pastor? Depois que creste? Está essa tradução na Bíblia, mas a tradução correta, o profeta diz, depois que creste. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era Espírito Santo. Como muitos hoje também não sabem o que é o Espírito Santo. Dizem que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas nós sabemos que não é isso. Não é, amados? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. João batizava só para o arrependimento. Mas Paulo, depois de ter um encontro com a coluna de fogo, depois de receber a revelação, veja o que ele fez. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aleluia. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém, amados? Assentai-vos. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à sua palavra. E nesta manhã eu quero falar sobre o que é o Espírito Santo. O profeta, ele pregou a mensagem o que é o Espírito Santo. Depois ele pregou a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. E depois ele falou, mas não pregou, sobre como obter o Espírito Santo. Quando ele falou como obter o Espírito Santo, ele disse: nós vamos ter algumas semanas, alguns dias de oração e jejum. Porque se você quer ter o Espírito Santo, o caminho é oração e jejum. Também leitura da palavra e vigilância, mas o caminho que o profeta falou foi oração. Então, nessa mensagem, que é o Espírito Santo, o profeta, eu estava lendo agora quando eu cheguei, ele diz algo aqui, deixa eu ver se eu acho. No parágrafo 25, ele diz assim: agora, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos tem sido prometido. Agora veja como é profundo esse tema. Poderíamos tomar 10 semanas
e nunca apenas chegar à margem deste texto. Se ficar 10 semanas pregando sobre o que é o Espírito Santo, o profeta disse que ele mesmo, pregando sobre o Espírito Santo, o povo chegaria só à margem, não entraria véu adentro, porque é um assunto bem profundo. Poderia apenas chegar à margem deste texto, que é o Espírito Santo, mas a primeira coisa, eu desejo me aproximar disto o suficiente para fazer um resumo cada noite, e logo ver se na noite seguinte há algumas perguntas. Então ele fez só um resumo, quando ele pregou a mensagem que é o Espírito Santo, e nessa manhã também eu quero fazer só um resumo. Amém, amados? O profeta disse que você não pode receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. Jesus, quando ele ressuscitou, em Atos capítulo 1, ele ficou num espaço de quanto tempo pregando sobre as coisas do reino de Deus? Ele ficou quanto tempo pregando para aqueles que ele se apresentou depois? 40 dias? Vocês concordam com o irmão Johnny? Não? Quanto tempo? Vamos ver na Bíblia. Atos capítulo 1. Não concordaram contigo, irmão Johnny. Vamos ver na Bíblia. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, depois dele ter ressuscitado. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então o irmão Johnny estava certo. Espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Amém, amados? Então ele ficou, quanto tempo falando das coisas concernentes ao reino? Ele ficou 40 dias ensinando. Como deve ter sido aquele ensinamento, hein, irmão? 40 dias você ouvindo Jesus falar sobre o reino de Deus, irmão Jandir. Como deve ter sido, hein, irmão Lauro? 40 dias você ouvindo Jesus, irmão Guilherme, falar para você sobre as coisas do reino. Em Atos 1, em Atos 2 eles recebem o quê? O Espírito Santo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles já sabiam o que era o Espírito Santo. Porque Jesus tinha falado para ele das coisas concernentes ao reino. Amém, amado? Então o profeta disse, na mensagem, o que é o Espírito Santo, eu vou usar ela bastante, no parágrafo 22 ele disse, você não pode receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. Parágrafo 22. Você não pode receber, o profeta fala aqui, o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. E você não pode recebê-lo a menos que você creia que ele é dado a você, e ele é para você. Logo, você não poderá saber se você o tem ou não, a menos que você saiba que resultados ele traz. Quais são os resultados, irmão Tiago, que o Espírito Santo traz na vida de uma pessoa? Na sua opinião? Estatura de um varão perfeito, irmão Juan. Como você sabe que uma pessoa recebeu o Espírito Santo? Você olha para a vida daquela pessoa e diz, aquela pessoa recebeu o Espírito Santo. Como eu sei? Como eu sei, irmão Oséia? Como você olha e diz, aquela pessoa tem o Espírito Santo? Ela muda as atitudes? O que mais, irmão Felipe? O que mais, pastor Jorge? Uma nova criatura. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem primeiramente na vida dela os frutos do Espírito Santo. Ela tem o quê? Vamos ler?
Gálatas capítulo... Quem me ajuda? Gálatas capítulo 5. Não esquecendo também que o profeta fala, claro, que a principal, tem muitas evidências, mas a principal evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é se aquela pessoa, quem sabe? Recebe a palavra. Essa é a principal evidência. Porque como a pessoa pode dizer que tem o Espírito Santo e nega a palavra? Muitos religiosos aí fora, você apresenta a palavra, e o que eles fazem? Eles negam. Já é outra escritura, Atos 5:32. O Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Como eu vou obedecer o Espírito Santo? Obedecendo a palavra. Amém, amados? Mas voltando lá nos frutos, você olha, a pessoa recebe a palavra e, consequentemente, você vê na vida daquela pessoa o quê? Os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... O que está escrito na sua Bíblia? Tem Bíblia que fala caridade, né? Mas eu gosto do amor, que é a caridade. Mas o fruto do Espírito é amor. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa tem amor na vida. E o profeta disse que o amor é a arma mais poderosa que tem na face da terra. Vence qualquer tipo de demônio. Vence até touro bravo. Vence até abelha. Vence até homem bravo. É o amor. O profeta teve essa experiência. Amém, amados? Mas o fruto do Espírito é amor. O que mais? Gozo, alegria. O que mais? Paz. O que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é firmeza de ânimo. A pessoa está sempre animada. Nunca está desanimada. Como é que está, irmão? As coisas estão difíceis, né, irmão Severino? Mas está tudo bem. Se a sunamita dissesse assim, não, está mais ou menos, não haveria um milagre. O filho dela morreu, mas quando o profeta chegou e perguntou como é que vai, ela disse, está tudo bem. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando você confessa, as coisas que estão no invisível, elas se materializam através do poder da fé. Você traz do invisível para o visível. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é a gentileza, né? Bondade, fé, mansidão, temperança. O que é temperança, pastor Jorge? Temperança é domínio próprio, é equilíbrio. Você não é mais uma pessoa que é levada para todo lado, não. Você é uma pessoa equilibrada. Chega a visita na sua casa, você diz, olha, desculpa, mas eu vou para a igreja agora. Quer ir comigo? Mas não quer, na volta a gente toma o chimarrão, mas desculpa, mas eu vou para a igreja. Eu não vou ficar em casa por causa de visita. Eu vou para a casa de Deus. Primeiro Deus, depois minha visita. O que diz a Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você coloca Deus em primeiro lugar, sempre Deus te colocará também primeiro em tudo. Sempre você será bem-sucedido em tudo, em qualquer coisa, diz o profeta. Mas se você coloca Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano, não se entristeça se as coisas não estão indo como você gostaria que fosse. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E quando você tem o Espírito Santo, esse homem velho aqui não manda mais em você. Né, irmão Jandir? Quem manda agora é o Espírito Santo. Sabe quem faz você vir na igreja? É o Espírito Santo. Sabe quem faz você dizer amém para a palavra? É o Espírito Santo.
Sabe quem faz você levantar as mãos para o céu quando o líder de cântico está adorando aqui? É o Espírito Santo. Amém, amados? Sabe quem faz você ler a palavra? É o Espírito Santo, senão você não leria. Sabe quem faz você ler a mensagem? É o Espírito Santo. Sabe quem faz você levantar de madrugada e orar? É o Espírito Santo. Amém, amados? Mas você tem que crucificar a carne. E se você der lugar para a carne, aqui Paulo fala que é uma luta. Em Gálatas 5, depois você lê com calma. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andar no espírito é ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Está pensando nas coisas de Deus. Né? Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Agora, há uma diferença, o profeta disse, muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. O profeta conta a história daquele jovem alemãozinho. Como era o nome dele? Henry. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele chegava, era no açougue? Chegava no açougue. Imagina você chegar no seu trabalho, hein? Adorando a Deus e glorificando. O patrão dele pensava que ele era louco. E disse assim, você andou andando com aquelas... Como é que ele fala a palavra? Ele fala, você andou andando com aquele povo e... o profeta fala uma palavra que em inglês, para nós, porcas... É parafuso, né? É rosca, é parafuso. O parafuso serve para apertar, né? Tirou o parafuso dos carros, não presta mais nada, para nada. Mas o profeta fala, você anda andando com aquele grupo lá de gente lá, e ele fala mais ou menos porcas, né? Não sei bem. Fala, você fica andando com essas porcas, mas não é no sentido, é no sentido de parafuso. Aí o Henry disse assim, mas se tirar o parafuso de um carro, então o carro não presta mais para nada. Né? Então, se tirar o povo que tem o Espírito Santo aqui da terra, essa terra não presta mais para nada. Porque o que está detendo a ira de Deus é esse povinho aqui, bem pequeno. Tirou esse povo, a ira vem sobre a humanidade. Aí o trono de misericórdia não é mais trono de misericórdia, é trono de juízo. Hoje nós estamos sendo julgados pela palavra, só que esse julgamento que está saindo aqui nesta manhã é com graça, é com misericórdia, é com amor, para que eu me posicione, para que você posicione e suba na estatura de um varão perfeito e seja cada dia mais um cristão cheio do Espírito Santo. Amém, amados? O profeta diz, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Parágrafo 27, 28 e 30 da mensagem, que é o Espírito Santo. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo, vamos extrair isto da Escritura e situá-lo exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que professou ser um cristão. O profeta diz que quando você diz que é um cristão, todos os olhos do céu estão postos em você. Se você fizer coisa boa, o céu se alegra, mas se você fizer coisa triste, o céu se entristece. Em primeiro lugar, um cristão que professou ser um cristão, mas se esse cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, por isso recebestes vós o Espírito Santo depois que creste, porque uma pessoa pode dizer que é cristão, mas ser só justificado e ser só um cristão novo na fé. Mas você precisa ir da justificação para a santificação ao batismo do Espírito Santo. Mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Por isso que Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele tirou a orelha do outro lá, puxou a espada e... Mas depois ele parou com isso. Lá no Pentecoste ele parou de cortar a orelha dos outros.
Amém, amados? Ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professou crer, está em ação para isso. Porém, Deus ainda não lhe tem dado este Espírito do Espírito Santo. O que é o Espírito do Espírito Santo? Ele ainda não tem chegado à meta com Deus. Tem uma meta, que é o batismo, amém, amados? Na qual Deus o reconheceu. Aqui está a resposta disso. Deus fez um pacto com Abraão. Depois que ele foi chamado, e este chamamento é um tipo do chamamento do crente. Deus te chamou já? Deus te tirou do mundo? Deus te tirou da religião? Amém. Então você já está caminhando. Ele chamou Abraão, e Abraão saiu de seus pais. Não que você vai abandonar teu pai, tua mãe, no sentido de querer mal eles. Você vai abandonar os maus costumes de pai, de mãe, de tio, de avó, e agora vai querer andar com Deus aqui na terra, como Enoque andava. Lembra que eu falei? Se parente chegar em casa e você tiver que vir na igreja, então você tem que abandonar parente e vir na igreja. Abraão saiu de seus pais e foi a uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro. E este foi um tipo de quando Deus chama um homem para que deixe sua impiedade e se arrependa dos seus pecados. Ele se desliga do grupo no qual se encontra. Ele se desliga da cachaça, se desliga do bailão, se desliga de amizades erradas. Para quê? Para viver em um novo grupo, aleluia. Né? Que grupo é esse? Daqueles que servem a Deus, daquele que crê naquilo que eu creio. Aqui está a família de Deus. Ele se desliga do grupo no qual se encontra, mundanos, né? Religiosos, para viver em um novo grupo, cristãos, e entre um novo tipo de gente. Você se desligou lá de parente, de religioso, do mundo, para viver em um outro grupo, para estar num grupo de gente diferente. Amém, amados? E então Deus encontrou a Abraão fiel à promessa que Deus lhe havia dado, de que teria um filho e de que através desse filho seria bendita toda a terra. Então Deus confirmou a sua fé, dando-lhe um sinal. E esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Amém, amados? Por que a circuncisão é um tipo do Espírito Santo? Circuncisão quer dizer cortar a carne, cortar os desejos errados, se desligar, se separar de gente que não quer servir a Deus, de gente que não tem a fé que você tem. Amém, amados? Não que você quer mal às pessoas, não, você vai querer bem, seus amigos. Mas quando chegou na palavra, na questão da palavra, quer ver um crente ficar nervoso? Cutuca ele na mensagem para ver. Cutuca o irmão Guilherme na mensagem, né, irmão Guilherme? Começa a falar mal do profeta para o irmão Severino, para ver. O irmão Severino aguenta por um tempo, que o camarada começar a falar muito mal, na minha frente pelo menos, aí não sei se eu vou aguentar muito, eu vou ter que falar. Nem que seja lá no meio lá do Gideão. Uma vez eu fui um ano aí com um irmão que não está aqui na igreja, quase que eu apanho. Né? Lá no meio lá da turma. Porque o profeta disse que o espírito religioso é o pior espírito que existe. Você vê toda aquela capa ali de religiosidade, mas encosta a palavra para ver. A pessoa fica uma fera, só falta te bater. Não é verdade, amado? Mas você recebeu o Espírito Santo e você foi circuncidado. O que é a circuncisão? Você está separado. Você não está mais fazendo o que você fazia na carne. Amém, amados? 2 Coríntios, capítulo 6, abra a sua Bíblia. Vamos ver, vamos conectar essa leitura que o profeta estava falando aqui com a palavra.
falando um pouco ainda sobre circuncisão. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Aleluia! Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. O que Paulo está dizendo aqui, sair do meio deles? Sair do meio dos infiéis, sair do meio daqueles que não querem nada com Deus. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, amados? Então, quando você recebe o Espírito Santo, não tem como. O profeta disse que a única forma de você andar com um homem é se ele crê naquilo que você crê. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como, né, irmão Jandir? Tu está ali com um camarada te ajudando, e você fala uma coisa e ele diz outra. Você vai até um ponto que você chega e diz, olha, não dá não, vai procurar outro, vai para outro serviço, porque eu vou procurar outro, porque a gente está brigando muito. Não dá certo. Amém, amados? Circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Circuncidar é cortar a carne. O Espírito Santo corta a carne, corta os prazeres errados da carne. Em 1 Coríntios, capítulo 6, veja bem. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, aqui está uma coisa que não sei se todos vão entender, mas aqui, para mim, esse versículo é um ponto de equilíbrio para o cristão. Né? Cortar a carne. Agora, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas. Toda. Fumar? Sim. Beber? Sim. Fazer coisa errada? Sim. Todas as coisas te estão lícitas. Quem te impede de fazer o que é errado? Ninguém. Você é uma pessoa livre para fazer o que você quiser. Agora, por que você não faz o que é errado? Por causa do Espírito que está em você. E se você for fazer o que é errado, você vai ver o quanto aquilo vai te custar. Se você entristecer o Espírito Santo. Está aqui, ó. Porque tem gente que diz aí fora, mas esses crentes aí, ó, não se diverte, não faz isso, não faz aquilo, são pessoas tristes, não vão para a festa. Não. Nós somos pessoas alegres, sim. Nós somos pessoas felizes, porque o profeta diz, felicidade não consiste na quantidade de bens que você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Ou seja, você está satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Ou se não deu, vai dar, e você está nessa esperança, está nessa alegria, e vive em paz com o seu Deus. Porque Salomão disse, mais vale um prato de verdura e com ele o amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Adianta estar no meio de uma churrascada e todo mundo depois falando mal de você e depois entrar na bebida e na bebida virar uma briga e depois da briga prostituição e tanta coisa terrível? Mas vale comer um prato de verdura, mas está com Deus. O profeta disse, nem que eu vá beber água lá do riacho e comer bolacha, mas eu vou ficar com este evangelho como ele é. Não importa. Alguém chegou com o profeta e disse, dessa maneira você vai estar pregando para as paredes. Ele disse, não importa, nem que eu pregue pelas paredes, nem que eu pregue para as paredes, mas eu quero pregar o genuíno evangelho.
E ele não pregou para as paredes. Hoje esse evangelho pregado pelo profeta está no mundo inteiro. Até lá dentro da África, em lugar que você nem imagina, este evangelho está indo. Porque a Bíblia diz que o evangelho do reino seria pregado para todas as gentes, então viria o fim. O evangelho do reino não é o que Batista está pregando, presbiteriano, católico, assembleiano. O evangelho do reino é esta mensagem que você crê, que eu creio. Veio de Deus para mim, veio de Deus para você. Não veio de seminário, não veio de denominação, não veio da mente de homem nenhum, veio diretamente de Deus. Do reino de Deus, o reino onde está o Espírito Santo. Porque o profeta disse que o Espírito Santo ele seria retido pelas essas denominações por causa do quê? Por causa de dogma, credo, interpretação de homem. Ele seria retido. Mas no entardecer, na mensagem do entardecer, ele seria liberado para o povo. Porque a palavra seria revelada. E depois da palavra ser revelada, ela é manifestada na minha vida, na tua vida. Para quê? Para sermos aqui na terra epístola lida por todos os homens, cristãos cheios do Espírito Santo. Se você não é, seja, irmão. Porque a diferença da Virgem Nécia para Prudente era só uma: ou o azeite, o Espírito Santo. Porque se Deus tirar o Espírito Santo de mim, tirar o Espírito Santo de você, você fica igual um mundano. Você fica igual um religioso. Jesus disse para os escribas e fariseus: se a vossa justiça não exceder, para os apóstolos, perdão, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, eu não tenho que estar parecido com mundano, nem com religioso. Você não tem que estar parecido com mundano, nem com religioso. Você tem que estar parecido com um cristão, com Cristo aqui na terra, agir como Cristo. Isso é ser cristão cheio do Espírito Santo. É exceder escriba e fariseu, né? Aleluia! Então, eu citei aqui a palavra não, né? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, aqui está o equilíbrio, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo me é lícito. Se eu quiser pecar, eu peco. Se você quiser pecar, você peca. Mas por que você não peca? Por causa daquele que está em você. Porque nós estamos na pior das eras, onde tem mais pecado. Tem muito pecado, tem, mas também tem muito Espírito Santo. Para mim, para você, há uma fonte nesta manhã de água cristalina para limpar a minha vida, para limpar a tua vida. Sem o Espírito Santo, as pessoas vivem desequilibradas. Não cumprem isso aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? Você vai agir aqui de uma maneira que não vai prejudicar o teu irmão, né? Se você vê que o teu irmão não está se sentindo bem com as tuas atitudes, você diz: não, eu não vou fazer aquilo não, porque meu irmão pode ficar triste. Então eu vou parar com aquelas coisas. Meu irmão não está entendendo, tentei explicar para ele, né? Mas eu vou parar de fazer o que eu faço. Talvez uma coisa que nem é errado, mas que muita gente não entende, né? Mas eu vou parar, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo e nem quero ver o meu irmão triste. Eu quero ver meu irmão alegre comigo. Sem o Espírito Santo, as pessoas vivem desequilibradas e vivem para satisfazer a carne. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Aleluia. Romanos capítulo 1. Capítulo 8, perdão. Do verso 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque a lei do Espírito de vida, nesse Espírito está a vida, amados. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aleluia, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, porque existe isso aqui também, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, amados? Então é isso. Eu nunca tinha entendido, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu nunca tinha entendido, talvez eu saia aqui um pouquinho, mas talvez não. Achei aqui. Eu nunca tinha entendido na Bíblia, mas lendo essa mensagem, quantos já leram essa mensagem nova que chegou aqui? Está lendo? Está comendo? Está se alimentando? Eu nunca tinha entendido quando Davi dizia assim, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quem entende isso? Levanta a mão. Quem não entende muito? Porque uma criança pode ter pecado? Aparentemente nós dizemos que não, né? Criança tem pecado? Mas a Bíblia diz que eu nasci em pecado, Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não fiz nenhum pecado quando eu nasci. Você não fez nenhum pecado. Mas por isso que é bom ter um profeta, né, para explicar a palavra para nós. Amém, amados? Vou ler aqui, ó. Talvez esteja dentro do tema aqui. 121. Por isso até Deus, Ele muda até o teu espírito. Porque tem pessoas que estão na doutrina certa com o espírito errado. Mas o que Deus quer? Te dar um espírito correto e na doutrina certa. Deixa eu ler aqui. É essa mensagem nova aqui que chegou, perguntas e respostas, no parágrafo 121, já quase no final do parágrafo. Veja bem, quando você nasce neste mundo, você é um mentiroso. Que forte, hein? Mas um bebê, ser mentiroso? Não. Mas veja bem, o profeta vai explicar.
É forte o que ele está falando, né? Ele está botando todos nós juntos. Ele, todo mundo que nasce, que nós nascemos de mulher. Por isso que tem que ter o novo nascimento. Quando você nasce neste mundo, você é um mentiroso. Forte, né? Quem acha que isso é forte, levanta a mão. Quando você nasce neste mundo, você é um mentiroso. Um ladrão. Mas eu não roubei, criança não rouba. Veja bem, um ladrão. Você é tudo que há, tudo que é pecado, você é tudo que há, tudo pecado. Não um ladrão, porque você nunca roubou. Você não é um mentiroso porque você nunca mentiu. Mas esse Espírito está em você desde que você nasceu. Por isso Davi diz, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí Jesus disse, necessário é nascer de novo, para que esse Espírito seja mudado. Mas se esse Espírito está em você desde que você nasceu, mas esse Espírito está em você desde que você nasceu, porque você é do mundo. E esta é a razão porque você não pode ter uma reforma. Não pode reformar, você tem que morrer e nascer. Aleluia! E você não pode ter nascimento sem crucificação. Aí entra o Espírito Santo. Porque tem pessoas que têm dons aí no mundo. Vamos dizer, eles têm um Espírito no Espírito. Porque os dons funcionam no Espírito. E você vê pessoas pregando, tocando, cantando, falando em língua. Mas eles estão em Mateus 7, 21 e 22. Muitos vão chegar naquele dia. Senhor, não profetizei, não fiz milagre, não fiz isso, não fiz aquilo. O que Jesus vai dizer? Eu não conheço vocês. Ou seja, vocês não têm o Espírito Santo. Ou seja, vocês não nasceram de novo. Não, mas eu tenho o Espírito Santo no meu espírito. Tudo bem, vocês têm o Espírito Santo no espírito, por causa dos dons. Mas vocês não têm o Espírito Santo na alma, porque vocês não nasceram de novo. Porque uma pessoa pode ter o Espírito Santo, mas se ela não nascer de novo, ela tem dom e vive uma vida mundana. Mas quando você tem o Espírito Santo e você tem a natureza de Deus, você não é mais do mundo. E aí você pode ter dom, pode ter poder, que aquele poder não vai ser satânico, porque o profeta disse que o poder sem caráter, ele é satânico. E quem te dá caráter, o caráter de Cristo, é a natureza de Cristo em você, aleluia! Que não está no espírito, está na alma. Estão entendendo por que eu usei esse parágrafo? Tem que ter o Espírito Santo, mas que tem que ter a natureza de Deus. Leia aí a natureza de Deus para mim. O que você tem que ter? Leia aí, irmão. O que está escrito nessa pirâmide aí? Começando. Fé. Você tem que ter o Espírito Santo, sim. Mas você precisa de fé. E o que é fé? É revelação. E o que adianta o Espírito Santo, como a Bíblia diz? E no Salmo 68, que o Espírito Santo ele é dado até para os rebeldes. Que rebeldes são esses? São pessoas que têm dons, que têm o Espírito no Espírito, mas não têm na alma, porque não nasceram de novo, não têm fé, não têm revelação. Aí você vê o que eles estão fazendo aí, sem a natureza divina, com dons do Espírito Santo, no Espírito, mas sem a natureza, sem revelação, sem fé. Fale mais, sem virtude, sem força para vencer o pecado. Fale mais. Sem conhecimento. Quem é que tem conhecimento? Este povinho aqui que crê na mensagem da hora. Sem conhecimento não adianta nada. Encher Gideão de Bíblia não adianta nada. O povo está cada vez mais mundano, porque não tem o Espírito Santo na alma. Só o Espírito Santo na alma faz você vencer a carne, faz vencer o mundo, faz vencer as influências desta era maligna. Fale mais. Fé, virtude, conhecimento, temperança, que é o equilíbrio. O que mais? Paciência. O que mais? Piedade, amor fraternal e depois amor, que é o amor ágape no meu coração, no teu coração. Que é quando você perdoa até o teu inimigo. Tem que ter o Espírito Santo? Tem, mas também precisa nascer de novo. Amém, amados?
Entenderam ou não? Mais ou menos? Entendeu, irmã? Esposa do Johnny fez assim, mais ou menos? Quando recebemos o Espírito Santo, somos diferentes para o mundo. Não estou falando do Espírito Santo no Espírito, porque no Espírito, denominacional tem. Eu estou falando do Espírito Santo na tua alma, na minha alma. Quem entende isso? Entende, irmã? Mais ou menos? Quando recebemos o Espírito Santo, somos diferentes para o mundo, que é o Espírito Santo, parágrafo 38. Você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você, até o ponto que a mente desse mundo não gosta de você, e eles ficam contra você. E eles não querem nada com você de modo algum. Você é nascido de outro mundo, aleluia. Você veio de Deus, você voltará para Deus. O profeta disse que Judas veio do inferno, por isso ele voltou para o inferno. Mas quem é de Deus, volta para Deus. Jesus veio de Deus e voltou para Deus. O Filho de Deus veio de Deus e voltará para Deus. Você está aqui neste mundo só passando um tempo, mas chegará a hora que aquele grande imã vai passar. E quando ele passar, que eu esteja preparado, que você esteja preparado. Aleluia! Você é nascido de outro mundo, por isso nessa manhã você está recebendo a influência de um outro mundo. Você é nascido de outro mundo, você é como um estrangeiro, 10 vezes mais estrangeiro do que você fosse nas mais longínquas regiões das matas africanas. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é um sinal, ele é uma marca entre o povo. E você sabe quando uma pessoa tem o Espírito Santo. Amém, amados? Que é o Espírito Santo, então? É Cristo morando em nós. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Que Paulo falou que Cristo morando em nós é um mistério desde a primeira era, que ia percorrer todas as eras até chegar na última. Isso parece, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, parece que é uma coisa simples, mas é um mistério para as pessoas. Quando Deus quis tipificar esse mistério, ele fez a arca lá no deserto, né? E na arca tinha os querubins, era banhada de ouro, mas também tinha na arca pele de texugo. Vocês sabem, quem sabia disso? O texugo era um animalzinho, mas para que pele de texugo em cima da arca? Era um tipo, né? Em cima do, eu falei o quê? Do tabernáculo? Cobriu o tabernáculo, perdão. Então tinha pele ali de texugo, de animal. Por quê? Porque aquilo ali era um tipo. Se dentro do tabernáculo estava Deus, estava a glória de Deus, estava o Espírito Santo, mas para que pele de texugo? Pele, porque na verdade o profeta disse que Deus estaria velado em pele humana. Pele morena, pele branca, gente alta, gente gorda, gente nova, gente velhinha, de todo jeito, mas Deus, a glória de Deus estaria ali. Amém, amados? Mas Paulo disse que isso, Deus em mim, Deus em você, seria um mistério para o mundo. Abra a Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo... Colossenses, eu falei. Colossenses 1, do 24 ao 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
isso é para agora. Sabe por quê? Porque Deus já esteve sobre um povo, Israel. Ele esteve sobre um povo. E já esteve entre o povo, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas hoje ele não está sobre o povo, nem entre o povo. Ele está no povo, na forma de Espírito Santo. E isso é um mistério, disse Paulo. Amém, amados? Aleluia. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Que é o Espírito Santo 54. Para que está o Espírito Santo de Deus em sua igreja? Para que enviou ele? Para que Deus enviou o Espírito Santo para mim e para você? Disto falaremos um pouco no tema amanhã à noite, mas para que veio o Espírito Santo? Que fez o Espírito Santo? Ele veio para morar em você, para morar em mim. Foi para continuar as obras de Deus. Então, Deus precisa de mim, Deus precisa de você. Deus precisa das minhas pernas, Deus precisa das tuas pernas. Deus precisa da tua boca, Deus precisa dos teus olhos. Para quê? Para dar continuidade à obra dele, que começou lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Amém, amados? Agora, o Espírito Santo, ele é poder. Abra a Bíblia em Atos capítulo 1. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis poder. Porque o diabo tem poder para fazer as coisas dele aqui na terra. Mas o profeta disse, nessa mensagem mesmo, que o poder de Deus é muito maior do que o poder do diabo. Se o diabo teve o poder, nessa mensagem o profeta disse, nessa mensagem, o maníaco de Gadara, se o diabo pegou aquele homem, e legião significa muitos demônios, pegou aquele homem e colocou um monte de demônio nele. E aquele homem tinha força para quebrar cadeias, e aonde colocava ele quebrava tudo, ninguém conseguia conter ele. Mas o poder de Deus, a virtude do Espírito que estava em Cristo, teve poder suficiente para libertar aquele homem. Esse poder esteve na vida de Pedro e João, quando eles receberam o Espírito Santo, e eles iam para a oração, e aí ali aquele mendigo pediu uma esmola, e ele disse o quê? Ele disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho? Eles tinham o Espírito Santo, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse mesmo poder está em mim, esse mesmo poder está em você. Mas vamos usar? Vamos deixar o paralítico lá e vamos só dar uma esmola para ele? Esse poder está em mim, esse poder está em você. Se um denominacional consegue fazer paralítico andar, a noiva também consegue fazer paralítico andar. Não só no natural, mas no espiritual também, porque o profeta disse que tem muitas pessoas aleijadas espiritualmente, por causa de doutrina. Mas você está em lugares celestiais em Cristo. Amém, amados? O que é o Espírito Santo? É o selo de Deus. É o selo de Deus que agora você é uma propriedade de Deus. A mensagem, essa que chegou lá dos Estados Unidos, a revelação dos selos. Mensagem é a brecha entre as 7 eras da igreja e os selos, parágrafos 72 e 73. Outra coisa que um selo significa é propriedade. Quando você é selado pelo Espírito Santo, você é uma propriedade de Deus. Veja, o selo tem uma marca nele, indica propriedade.
quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não mais pertence ao mundo, ou a qualquer coisa pertencente ao mundo, você pertence a Deus. Você crê nisso? Outra coisa, que é um selo, é uma segurança. O selo significa que você está seguro. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está seguro. Outra coisa, é a segurança. O selo significa que você está seguro. Agora, você que não crê em segurança eterna, um selo significa segurança até o seu destino. Quer dizer, se o Espírito Santo começou a obra em mim, começou a obra em você, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então quer dizer, se foi o Espírito Santo que começou a boa obra na minha vida, começou a boa obra na tua vida, você vai até o destino final. Se não é o Espírito Santo, se é a obra da igreja, se é a obra de algum pregador, você não vai seguir até o final. Mas se é a obra do Espírito Santo, você vai até o final. O selo significa que você está seguro. Segurança eterna. Um selo significa segurança até o seu destino. E ai daquele indivíduo que tentasse abrir aquele selo. Então, não adianta mais o diabo. Pode fazer o que quiser. O profeta disse na mensagem, a ordem da igreja, que quando você se torna um cristão cheio do Espírito Santo, todas as armas do inferno estão apontadas para você. Todas. Você não está lidando só com um tipo de demônio. Você está lidando com todos os demônios de todas as eras. E o inferno está contra mim, está contra você. Mas o que diz a palavra? Maior é aquele que está em nós. E o que diz a palavra? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, tem armas apontadas para mim, tem armas apontadas para você, mas se você está batizado, selado com o Espírito Santo, você vai seguindo, vai abrindo o caminho. E o diabo não pode fazer nada. Amém, amados? Segurança até o seu destino. Ai daquele indivíduo que tentasse abrir o selo, e o selo do Espírito Santo não pode ser aberto. Em outra mensagem, o profeta diz que quando você é selado, o diabo fica proibido de tocar na tua vida. Quando é que você vai sofrer, quando é que você vai ter problemas? Se você for no terreno do diabo, se você mesmo tomar uma atitude de fazer o que é errado, mas se você ficar posicionado atrás da palavra, fazendo o que é certo, nada acontece a você. Amém, amados? Deixa eu seguir aqui adiante, para encerrar. O Espírito Santo, diz o profeta, é aquele que quebra maldições. Você sabia que existem maldições hereditárias? A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração. Isso está em Êxodo capítulo 34, versículo 7. Mas quando você recebe o Espírito Santo, essa maldição é quebrada. Amém, amados? Mensagem o futuro lar, parágrafo 223 e parágrafo 224. Céus e terra têm se encontrado. Deus e o homem estão reconciliados. Tem começado um Éden restaurado. Toda a maldição desapareceu. Como toda a maldição do pecado, veja bem, por isso que a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Aleluia, por quê? Por causa da semente que está em nós. E que semente é essa? Semente de Cristo, semente é Cristo. Aleluia. Tal como toda a maldição do pecado desapareceu quando o Espírito Santo te aceita. Você não o aceita, Ele te aceita, aleluia. Porquanto é o atributo de Deus. Vem, se é o Espírito Santo, significa o Espírito de Deus.
e é o atributo, o pensamento de Deus tem te aceitado, porque você estava ordenado para esse propósito, aleluia. Vem, não obstante você haver nascido em pecado, mas Deus tinha esse atributo, e aqui você expressou a si mesmo sobre a terra, e ele desceu e te tomou, vem, aqui está você de volta, aqui está onde você pertence, vem. O pecado perdeu seu poder, isto é certo. Os desejos do pecado desapareceram de seu coração quando o Espírito Santo entrou, aleluia. Você é uma pessoa restaurada. Que a Bíblia diz, Elias virá e restaurará todas as coisas. E você está incluso nessa restauração. Amém, amados? Agora, para encerrar, eu quero ler essa mensagem aqui, perguntas e respostas, essa nova no parágrafo 124. O profeta diz que você não tem vida eterna até que você receba o Espírito Santo. Amém, amados? Agora, antes de você receber o Espírito Santo, você crê na vida eterna. Mas você não tem vida eterna até que você receba o Espírito Santo, porque Ele é vida eterna. O Espírito Santo é Deus. Ele é a vida de Deus em você. Você crê? Amém. Então, que Deus abençoe a cada irmão nessa manhã, que essas poucas palavras, talvez eu não consegui me expressar da maneira que deveria, mas eu creio que o Espírito Santo pode ampliar esse tema, que é um grande tema, e abençoar a vida dos irmãos. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada irmão, no nome do Senhor. Vamos se colocar de pé.